Antes de orarmos juntos, quero convidar-te a refletir. Muitas vezes, na correria do dia a dia, esquecemos-nos de parar para ouvir a voz de Deus. Mas é nesse silêncio, nesse momento de entrega, que a sua palavra encontra espaço no nosso coração. Hoje, vamos dar este passo. Primeiro escutamos a mensagem, depois elevamos a nossa oração com fé. Imagina que tens uma pedra na mão. Por mais força que uses, por mais que tentes apertá-la com toda a tua determinação, a pedra não muda de forma. É dura, é resistente, é imutável ao toque da tua própria força. Assim é o coração humano antes de conhecer Jesus Cristo. Antes de sermos regenerados, antes do Espírito de Deus soprar nova vida dentro de nós, o nosso coração é como pedra, frio, rígido e insensível. Tentamos, pelas nossas próprias forças, ser melhores pessoas, abandonar pecados, cultivar bondade. Mas sem a presença de Deus, o coração continua endurecido. Tal como é impossível suavizar uma pedra apenas com pressão, também é impossível transformar um coração pecador apenas com força de vontade. A nossa condição longe de Cristo é de dureza, de resistência à verdade, de orgulho e de egoísmo. Mas o que parece impossível para nós torna-se possível pela graça divina. É nesse cenário de frieza espiritual que acontece o milagre da graça. Quando alguém encontra Jesus de verdade, não recebe apenas um conjunto de regras ou doutrinas para seguir. Recebe algo infinitamente maior, um coração novo. A palavra de Deus, em Ezequiel 36, 25, 27, anuncia esta promessa maravilhosa. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Que promessa gloriosa! Deus não conserta o velho coração, Ele substitui-o. Ele remove aquilo que é frio, insensível e incapaz de o amar e coloca dentro de nós um coração sensível à sua voz. E mais, Ele coloca o seu Espírito em nós, para que não apenas desejemos viver em santidade, mas também tenhamos poder para isso. Este é o verdadeiro poder do Evangelho. Não apenas perdoar pecados, mas transformar a essência da nossa vida. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, algo sobrenatural acontece. A velha natureza já não governa mais sobre nós. Aquilo que antes dominava, o pecado, os vícios, a rebeldia, já não tem o mesmo poder. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, guiando cada passo. Mas é importante entender, a transformação não acontece da noite para o dia. Assim como uma semente precisa de tempo para se tornar uma árvore frondosa, também o Evangelho, quando plantado no coração, precisa de tempo para produzir frutos. É um processo, uma caminhada constante. É por isso que Davi orou em Salmos 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele sabia que nenhum esforço humano poderia purificar e renovar a alma. Só Deus é capaz de realizar essa obra. E essa obra chama-se santificação. É o processo contínuo em que Deus vai moldando o nosso caráter, quebrando cadeias, curando feridas e transformando a nossa maneira de pensar e de agir. A santificação não significa que nunca mais vamos cair ou falhar, mas significa que o poder do pecado já não reina sobre nós. Onde antes estávamos sem forças para resistir, agora temos a autoridade do Espírito para dizer não. Onde antes o mundo parecia atrativo, agora encontramos verdadeira alegria nos caminhos de Deus. Talvez tenhas lutado com raiva, orgulho, inveja, amargura, luxúria ou falta de perdão, mas quando o Espírito Santo habita em ti,
Ele começa a dar-te novas forças, novos desejos e uma nova visão. Aquilo que antes parecia normal, agora passa a incomodar. E aquilo que antes não tinhas prazer, como a oração, a leitura da palavra, a comunhão com a igreja, passa a ser o teu alimento. É esta a força do Evangelho. Não apenas consolar, mas transformar. Não apenas perdoar o passado, mas dar vitória no presente e esperança para o futuro. O Evangelho não é apenas a promessa de céu depois da morte. É o poder de Deus para te fazer uma nova criação enquanto ainda vives nesta terra. O Evangelho de Cristo não vem para nos deixar confortáveis naquilo que éramos. Pelo contrário, ele vem para confrontar, corrigir e moldar. O Espírito Santo não permite que permaneçamos iguais. Ele trabalha no coração, mostrando o que precisa ser abandonado e conduzindo-nos a uma vida de arrependimento e entrega. Quando caíres, não fujas de Deus. Não deixes a vergonha ou a culpa afastar-te da presença dele. Pelo contrário, corre para os braços do Pai, porque ele é misericordioso, compassivo e cheio de amor. O mesmo Deus que começou a boa obra em ti é fiel para completá-la. Em Cristo, já não és mais quem eras. O inimigo pode tentar acusar-te lembrando do teu passado, mas a palavra declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Não aceites as mentiras da condenação. O sangue de Jesus já te lavou e a cruz já te libertou. Agora, vive como alguém que foi realmente transformado, agarrando-te às promessas de Deus e caminhando diariamente, guiado pelo Espírito. A transformação em Cristo é um presente da graça. Não é algo que conquistamos pelos nossos méritos ou pelas nossas obras, mas pela entrega total ao Senhor. É Ele quem molda, é Ele quem guia, é Ele quem fortalece. Mas esta transformação exige também a nossa rendição diária. Precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra, proteger o nosso coração contra as distrações do mundo e permanecer em oração. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais a nossa vida reflete a luz de Cristo. Romanos 12:2 lembra-nos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo não é fácil. Às vezes dói renunciar ao velho eu, quebrar hábitos, largar pecados que pareciam parte da nossa vida. Mas cada passo de obediência nos aproxima mais da verdadeira liberdade que só existe em Cristo. E lembra-te, o fogo da palavra de Deus purifica e o martelo da verdade quebra toda a resistência do nosso coração. Ele não nos deixa na mesma condição. Ele nos levanta para viver em novidade de vida. Mas o Evangelho não é apenas para nós mesmos. Uma vez transformados, somos chamados a ser testemunhas vivas do poder de Jesus Cristo. A palavra em Marcos 16:15-16 é clara: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este chamado não é apenas para pastores, missionários ou líderes, mas para todo aquele que confessa Cristo como Senhor. Cada um de nós tem um papel no avanço do reino. Uns pregam, outros ensinam, outros servem, outros intercedem em oração, outros contribuem com generosidade. Mas todos, sem exceção, são chamados a viver de forma que o mundo veja Cristo através das nossas ações, palavras e escolhas. A nossa vida deve ser um reflexo do Evangelho que pregamos. Não basta falar, é preciso viver. O mundo não precisa apenas ouvir sobre Jesus, precisa ver Jesus em nós. Que Deus nos dê coragem para anunciar, amor para alcançar os perdidos e ousadia para não nos calarmos diante da verdade. Cada dom que Deus nos concede tem um propósito. Talvez foste chamado para pregar, talvez para interceder em secreto, talvez para servir os necessitados, ensinar ou sustentar a obra com generosidade.
Seja qual for o dom, ele não é teu. Pertence ao Senhor e deve ser usado para a glória dele. Mas aqui está um alerta. Precisamos vigiar para não cair no orgulho. O inimigo muitas vezes tenta transformar dons em motivos de vaidade, fazendo-nos buscar aplausos humanos em vez da aprovação de Deus. Por isso, devemos sempre lembrar: tudo o que somos e tudo o que fazemos é pela graça dele. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando servimos com humildade, o reino de Deus avança. Quando entregamos os nossos talentos a Ele, vidas são alcançadas e transformadas. Quando nos rendemos completamente, o nome de Jesus é exaltado acima de tudo. Hoje precisamos levantar a nossa voz e declarar com ousadia: não temos vergonha do Evangelho de Cristo. O mundo pode zombar, criticar, rejeitar, mas sabemos que Ele é o poder de Deus para salvar, curar e libertar. Romanos 1:16-17 declara: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Não estamos aqui para agradar o mundo, mas para agradar ao Senhor. O Evangelho não é uma mensagem de conveniência, é uma mensagem de transformação. Ele chama ao arrependimento, confronta o pecado e conduz à vida eterna. Por isso, mesmo que sejamos criticados, permanecemos firmes. Mesmo que sejamos perseguidos, seguimos adiante. A cruz de Cristo é a nossa bandeira, e a nossa vida deve brilhar para que outros também encontrem a verdade. Senhor Jesus, hoje nos unimos em oração, reconhecendo que só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nada do que temos ou somos pode se comparar à grandeza do Teu amor. Obrigado por nos resgatar quando ainda estávamos perdidos, por nos dar um novo coração quando o nosso era de pedra e por colocar em nós o Teu Espírito Santo. Pedimos que continues a purificar-nos com o fogo da Tua palavra e a quebrar toda resistência com o martelo da Tua verdade. Transforma-nos dia após dia, até que a nossa vida reflita apenas a Tua imagem. Que cada passo nosso seja guiado pela Tua vontade, cada decisão seja iluminada pela Tua luz e cada palavra seja temperada com a Tua graça. Usa-nos, Senhor, como instrumentos vivos do Teu reino. Que as nossas mãos sirvam, que os nossos lábios preguem, que o nosso coração ame e que toda a nossa vida seja um testemunho vivo de que o Evangelho não é teoria, mas poder real que transforma. E assim declaramos: não somos mais os mesmos, fomos feitos novos em Cristo. Caminhamos pela fé, guardamos a esperança e vivemos no amor que nunca falha. Que esta oração se cumpra em cada vida que crê, em nome do Senhor Jesus. Amém.